Em Media Abyss, relíquias são objetos únicos encontrados em todas as camadas desse abismo gigantesco. Sua raridade e valores são determinados pelo conhecimento que a Guilda de Aventureiros de Oth tem sobre determinada peça e também pela sua funcionalidade. Afinal de contas, como eu já disse no vídeo sobre os 15 maiores mistérios que ainda não foram resolvidos no anime, relíquias podem ser simples, como uma pedra com a mesma maciez de um seio, até as que fogem completamente da compreensão humana, como por exemplo um sino capaz de congelar o tempo de alguma maneira. Nesse vídeo de hoje, eu quero entrar mais no campo da minha opinião e debater com vocês sobre o top 5 de melhores relíquias que já foram mostradas no mangá ou no anime. Lembrando que quando eu digo melhores, é englobando tanto as que possuem mais funcionalidades, até aquelas mais complexas que são usadas pelos apetos brancos. Enfim, eu sou o Shourouw e esse é mais um vídeo de Made in Abyss. Quinto lugar, Gentrick-Knock, o braço que se move com o pensamento. Para iniciarmos, eu resolvi deixar em quinto lugar um artefato de terceira classe que já demonstrou ser bem importante para os exploradores de caverna. Afinal de contas, ele é um braço multifuncional controlado a partir da mente. O material usado na sua criação são pedras pensantes que são encontradas na terceira camada do abismo. Então, além de não ser tão complicado encontrar o material que é usado na sua criação, ele ainda pode ser usado de uma forma onde, quando calibrado de forma correta, dá a capacidade de mudar a sua ponta, essa saliência aqui, ó. E ainda por cima varia de acordo com o pensamento e o sentimento do usuário, tomando formas complexas, mesmo para poder caber em qualquer lugar, ou então em qualquer fechadura. O único problema aqui é a dificuldade de uso, que é extrema. E além disso, é preciso muita concentração para não acabar destruindo as coisas. Essa paradinha pertencia ao Crowley, mas depois de encontrar o cadáver dele, os protagonistas resolveram ficar para poder complementar o outro braço do Reg que foi arrancado. Quarto lugar, Ghost Seek, o óculos para enxergar luz invisível. Em quarto lugar, a gente já passa por um artefato de primeiro grau, só que é aparentemente muito simples e sem graça. Mas basicamente, o Ghost Seek é um par de óculos que permite que o usuário possa enxergar a luz imperceptível, deixando visível a percepção humana. Ou seja, melhora em muito a visão e ainda por cima a percepção em resposta à luz do que antes era invisível. Falando assim, talvez não tenha tanta graça ter um negócio desse. Mas se lembrarmos um pouquinho, o campo de força do abismo projeta um bloqueio que não é possível ver o que tem embaixo se você estiver em um ponto mais superior. No caso, ele limita a visão. Então, para mim, o artefato poderia facilmente burlar essa lei, que por sinal é uma das fundamentais para a construção do abismo. Além disso, será que melhorar a percepção em resposta à luz talvez ajudaria em poder enxergar todo o campo de força do abismo, dando essa capacidade sobre-humana para pessoas comuns como os exploradores? Bom, não temos muitas informações sobre a relíquia, mas que seria útil em algumas circunstâncias, não dá para negar. Farcaris, o Tocar da Lua. Em terceiro lugar, pertencente ao apito branco Bondroid, o Farcaris não é exatamente uma relíquia, mas sim um item que foi processado a partir de uma criatura primitiva que fica dentro de um desses cilindros do Soberano da Alvorada. Ele só é chamado de artefato porque não pode ser encontrado e nem criado em outro lugar a não ser dentro do abismo. Mas enfim, ele foi classificado como uma relíquia de segundo grau, por ser complicado de manusear. Mas enquanto lutava contra Reg, Bondroid conseguiu usar normalmente, onde ele simplesmente disparava uma rede negra e bem maleável, que até então se fechava ao seu comando, para então se tornar uma rede extremamente rígida e pesada. Fora que o Tio Bon ainda usava isso como uma gravinha para poder se prender nos lugares. Se lembra o que é uma gravinha? Ah, e só lembrando também, esse negócio conseguiu parar o Reg naquele estado que ele ficou meio fora de si. Então pensando nisso, para mim, o Farcaris poderia ser usado muito fácil, mas com certo treino, como uma forma de locomoção e até mesmo para poder se proteger das criaturas perigosíssimas que podem ser encontradas na quinta camada para baixo. Um verdadeiro item multifuncional. Deep Sea Lion Life, a bebida da longevidade. Eu não sei por que diabos a New Pop cortou o nome traduzido desse negócio, mas enfim. Em segundo lugar, eu escolhi o Deep Sea, que basicamente faz com que o próprio nome diz, aumenta a duração de uma vida.
Eu nem preciso falar muito para mostrar o quanto esse negócio pode ser roubadíssimo em algumas circunstâncias comuns. Não existe muita coisa sobre sua funcionalidade, só que levando em conta que no abismo, por algum diabo de razão, as relíquias estão diretamente ligadas aos desejos, vontades e também sentimentos de uma pessoa, essa bebida poderia também ter um caráter mais curativo, tipo uma poção de vida nos jogos RPG, podendo mesmo até salvar exploradores que estivessem já nas últimas, ou então em idades mais avançadas. E falando em idade mais avançada, nós já temos certeza que o Akuna, o soberano da orientação, é realmente um homem um pouco mais velho do que os demais exploradores. Enfim, desculpa começar a teorizar do nada assim, mas seria muito legal descobrir que o Dipsia poderia estar com ele em algum lugar da sexta camada. Zoaholic, a máquina escravizadora de mentes. Em primeiro lugar, chegamos à mais cabreira e perigosa de todas. Para mim, o Zoaholic é barril perigosa do demônio, coisa ruim, coisa muito ruim, máquina das trevas trevosas. Vocês me entenderam, né? Além do seu tamanho gigantesco, afinal é dito que ela tem o tamanho de uma sala inteira. O Zoaholic é capaz de implantar a mente do seu portador em qualquer ser vivo, sem nenhuma restrição. A implantação pode ser feita apenas com um toque, e então fica bem difícil de fugir do seu domínio. Atualmente ela pertence ao Chubon, e é isso que ele usa para poder controlar os seus Umbra Hands. É dito no mangá que humanos não são capazes de suportar a divisão de suas consciências, e por isso, depois de um certo tempo de uso, começa a existir anomalias fazendo com que a consciência do primeiro portador comece a se dispersar e se torne inválida. Basicamente você deixa de ser humano e é por isso que o Bondrad não se classifica mais como um. Ou então, é por isso que ele pode simplesmente renascer no corpo de qualquer um de seus subordinados. Eu nem preciso dizer muito mais do que isso, né? Ter a posse e o controle de um negócio desses, ainda mais na mão de alguém que não tá nem aí pra consistência e o bem-estar dos outros, como o próprio Bondrad. Afinal de tudo, o que importa pra ele é o sucesso de suas pesquisas, é simplesmente imoral. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que essa aqui é a minha opinião, tá? Você pode discordar ou concordar o quanto quiser. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre cada uma dessas relíquias que eu falei, e até outras que vocês conheçam do anime, que eu acabei também não colocando aqui. Eu acho que é isso. Obrigado se você ficou comigo até aqui e até a próxima.